Você provavelmente conhece esse cenário. Sol escaldante em Copacabana, gringo vermelho igual camarão torrado paquerando a mulherada, caipirinha na mão e sorriso de orelha a orelha. A cada minuto passa uma mulher de biquíni minúsculo, e não é exagero. O Brasil já foi eleito várias vezes como dono das praias mais sensuais do mundo. Samba tocando ao fundo, bronzeador no ar, vendedores gritando cerveja gelada. E o turista pensa, meu Deus, descobri o paraíso. Vou largar tudo e me casar com uma bela morena da bundona para viver feliz pro resto da vida. Esse é o Rio de Janeiro de propaganda! Do cartão postal que brilha em novela, em filme de Hollywood e que só em carnaval vende 2 milhões de ingressos para gringo achar que tá na Disney versão samba e mulher de biquíni. Só que, pera lá, desliga essa câmera de novela, porque basta dobrar um beco que o cenário muda como se alguém tivesse trocado de canal sem avisar. Aqui, o som de cavaquinho animado dá lugar ao som seco de rajada de tiros. Criança indo para a escola já sabe até a coreografia. Ouviu o tiro? Deita no chão. O cheiro de bronzeador some e é trocado pelo do esgoto correndo na escada. A fiação parece uma instalação de arte moderna, mas com um detalhe: basta um descuido para você virar churrasco. E o cartão postal que vendia caipirinha e samba agora vende medo e crime com direito a brinde. Uma bala perdida que parece ter Waze instalado. E adivinha qual é o endereço final? O seu. O Rio Invisível. O mundo inteiro conhece o Rio de Janeiro. Cristo Redentor de braços abertos, Copacabana com gringo vermelho de sol, carnaval vendido como se fosse a Disney do samba. Agora desliga a câmera de turista, sai da orla, pega um ônibus, dobra num beco. Bem-vindo ao outro Rio, o Rio que não aparece no mapa, o Rio sem endereço, o Rio que nem o correio acha. Aqui, se a ambulância vier, é por milagre ou porque o motorista conhece o traficante pelo nome. Sabe aquela cena bonita de novela, com a favela colorida, criança sorrindo e música tocando? Esquece. A realidade é bem menos instagramável. Fios elétricos parecendo teia de aranha prestes a fritar alguém, esgoto correndo no pé da escada, casa em cima de casa como Jenga prestes a cair. E o detalhe mais grotesco: para muita gente no poder, esse rio nem existe. Durante décadas, os mapas oficiais fingiram que a favela era só um borrão, algo temporário, como se milhões de pessoas fossem um erro de digitação. Invisíveis. É o famoso Brasil oficial, bonito no cartão postal, podre na vida real. Um país que se vende como paraíso tropical, mas não consegue nem admitir que 1/5 da população vive fora do radar. E é aqui que começa a nossa história, no choque de perceber que o Rio tem 2 rostos, o que brilha para o mundo e o que o próprio país prefere esconder. A cidade feita à mão. Enquanto no asfalto a prefeitura abre rua com trator e planta árvore com plaquinha de inauguração, na favela a obra é na marreta. Tijolo em cima de tijolo, madeira, telha de zinco e um milagre da engenharia nacional. A gravidade segurando tudo no lugar. É o famoso faça você mesmo, só que versão sobrevivência. A fiação elétrica, uma obra de arte macabra. O urbanista é o vizinho que já construiu 3 puxadinhos e agora jura que tem diploma em cimento. E funciona. Funciona na base da gambiarra, mas funciona. E não é bagunça como muita gente pensa, existe regra. Tem que respeitar 1 metro de distância entre as casas para manter o mínimo de privacidade. Janela que dá direto para o banheiro do vizinho, vira a parede. O resultado é um labirinto digno de videogame, onde até o Google Street View se recusa a entrar. A fiação é outra obra de arte. Parece instalação de Bienal. Dezenas de cabos cruzando emaranhados, prontos para fritar alguém a qualquer momento. Mas a luz chega, a água chega, a vida acontece. Para quem olha de fora, parece caos. Para quem vive, é ordem construída na marra. Padaria no beco, boteco que vira salão de beleza, oficina onde metade do carro fica no barranco. É uma cidade paralela que nasceu sem carimbo de político, só com mão calejada. E é isso que incomoda. Um Brasil que constrói sem pedir autorização. Porque quando o povo se vira sozinho, o mapa oficial prefere fingir que não existe. Mas a parte mais absurda ainda vem agora.
O que acontece quando milhões de pessoas vivem em uma cidade que oficialmente não existe? Sem endereço, sem direitos. Viver sem endereço parece detalhe, mas é um castigo. Sem CEP, você não recebe correspondência, não abre conta em banco, não cadastra um negócio. E quando bate a emergência, a ambulância não chega porque a rua não existe no mapa. Imagina esperar socorro enquanto o motorista pergunta para o mototáxi da esquina como chega na sua casa. Aqui, essa é a rotina. Escola, matrícula é um sufoco sem comprovante de residência. Trabalho, muitos empregos simplesmente não aceitam alguém sem endereço. Até pedir comida no aplicativo vira piada. O entregador liga perdido e o jeito é mandar ele parar no bar da esquina. O bar, aliás, muitas vezes funciona como a agência dos correios improvisada da comunidade. E é aí que vem a parte mais cruel. Se você não existe no papel, não tem direitos. O Estado lava as mãos e no vácuo quem manda é outro. Polícia, milícia, tráfico, cada um criando sua própria versão da lei, sua própria geografia. No final, você não é cidadão, você é refém de quem controla o território. E se até aqui já parece absurdo, espera ver o que vem a seguir, quando a política decide que, além de ignorar, vai maquiar tudo, literalmente apagando a favela do mapa. Mas espera, eles não vão jogar uma bomba lá não, viu? O apagão intencional. As favelas não ficaram de fora por acidente, foi escolha. A história começa no fim do século XIX, quando soldados da Guerra de Canudos, sem casa e sem salário no Rio de Janeiro, ocuparam o Morro da Providência. Batizaram de Morro da Favela em referência a uma planta comum no sertão baiano. Era para ser provisório, virou permanente. Depois, a cena se repetiu por décadas. Cada despejo, cada remoção, cada família sem dinheiro para o aluguel no Brasil oficial era empurrada para as encostas e beiras de rio. Era o improviso que virou regra, tijolo na coragem, sem escritura, sem saneamento, sem rua pavimentada. O Estado fingia que era temporário, um puxadinho que logo sumiria, mas não sumiu. Cresceu, virou cidade dentro da cidade. Na década de 1940, com a industrialização, uma enxurrada de imigrantes do Nordeste chegou ao Rio e a São Paulo. As favelas incharam. Já nos anos 70, só no Rio de Janeiro, havia mais de 1 milhão de pessoas vivendo em favelas. Hoje, segundo o IBGE, são mais de 13 mil favelas no Brasil, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas, quase o dobro da população de Portugal. Invisíveis nos papéis oficiais, mas gigantes na realidade. E os mapas? Fingiam que não existiam. Quando finalmente apareceram, não foi como bairros, foi com rótulos, área de risco, zona de drogas. Não era gente morando ali. Era problema, era mancha no mapa. E aí chega 2014. Copa do Mundo no Brasil, todos os olhos do planeta no Rio de Janeiro. O que o governo fez? Pressionou o Google para apagar a palavra favela dos mapas. Isso mesmo. Trocaram por morro ou comunidade, como se turista fosse cair no beco e pensar: ah, que colina charmosa, cheio de pessoas armadas! A maquiagem foi grotesca. O rio brilhava nas telas, com estádio novo, praia cheia, Cristo iluminado. Mas o outro rio, o das vielas e casas empilhadas, sumiu digitalmente. Não porque era impossível mostrar, mas porque assumir a favela no mapa era admitir a falha do Estado, e isso eles nunca quiseram. Mas calma, porque a história fica ainda mais surreal. 2 anos depois, no meio das Olimpíadas, o Google decidiu devolver a favela para o mundo, do jeito mais bonzinho e, claro, mais lucrativo possível. A guerra com o Google. Na Copa do Mundo de 2014, o Rio precisava parecer um cartão postal sem defeito. A ordem era clara: turista não podia ver a palavra favela piscando no celular. O governo pressionou, e o impossível aconteceu. O Google cedeu. A favela sumiu do mapa digital, substituída por morro. Como se trocar de nome mudasse a realidade, né? Durante alguns anos, a farsa funcionou. O mundo via estádio novo, Cristo iluminado, praia lotada, mas bastava dar zoom no mapa para encontrar nada.
Era como se milhões de pessoas tivessem evaporado. Invisíveis por decreto. Só que em 2016, na Olimpíada, o jogo virou. O Google lançou o projeto Beyond the Map, Além do Mapa. Foi quase um tapa de luva na cara dos políticos. Vídeos, rotas, documentários mostrando a favela de dentro, com a voz dos próprios moradores, ou seja, pessoas comuns e traficantes. O recado era simples: vocês podem tentar esconder, mas a favela existe e agora o planeta inteiro pode ver. Não se engane, o Google não fez isso só por caridade. Favela no mapa significa mais dados, mais usuários, mais anúncios, mais lucro. Mas, pela primeira vez, milhões de pessoas deixaram de ser borrão e viraram ponto de referência. E nessa briga entre Estado e Big Tech, quem saiu ganhando não foi o governo, foi o Google. Pobreza escancarada. O Brasil é o país do contraste. De um lado, o terceiro maior exportador de alimentos do planeta. Do outro, quase 20 milhões de pessoas passando fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Isso significa prato vazio, gente dividindo arroz com farinha, família escolhendo entre pagar o aluguel ou comer. É isso mesmo, rapaziada. O país que alimenta o mundo não consegue garantir o básico dentro de casa. E a mídia adora pintar a cena como guerra entre rico e pobre. Mas essa narrativa é conveniente porque desvia o foco do verdadeiro culpado, a política pública que nunca funcionou. Não é o cara que prosperou que te impede de chegar lá. É o sistema, carcomido por corrupção e incompetência e altos impostos, que sempre fecha a porta na cara de quem nasce sem privilégio. No trabalho, o retrato é parecido. São 35 milhões de brasileiros sem emprego formal. O país inteiro virou um improviso, motorista de aplicativo, camelô no sinal, bico na obra. É gente que se vira como pode, mas vive sem direitos, sem aposentadoria, sem rede de proteção. E aqui está a real diferença. Não é entre rico e pobre, é entre quem tem oportunidade e quem nunca teve. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Enquanto alguns conseguem estudar, abrir negócio e prosperar, a maioria trava logo na largada. Escola sucateada, saúde precária, transporte caro e inseguro. O sonho deveria ser simples. Qualquer brasileiro, independente do CEP onde nasceu, teria a chance de chegar lá, que o ponto de partida não fosse mais importante que a corrida. Mas na prática, aqui, o ponto de partida pesa mais que qualquer esforço. O resultado? Um país imenso, rico em recursos, mas onde milhões lutam todos os dias pelo mínimo. E essa desigualdade não aparece só na conta bancária. Ela se vê nas ruas, se sente no medo e explode na violência que já virou parte do cotidiano. Violência sem fim. O Brasil continua entre os países mais violentos do mundo. Em 2023, foram 45,7 mil homicídios no país, uma média de 125 pessoas mortas por dia. É como se uma cidade inteira desaparecesse a cada ano. Desse total, cerca de 6,3 mil mortes foram em ações policiais. Isso mostra o tamanho da guerra nas ruas. De um lado, facções criminosas fortemente armadas. Do outro, policiais tentando retomar territórios. É confronto aberto e muita gente perde a vida no processo. Mas não para aí. Em operações, em tiroteios entre quadrilhas e até em brigas locais, surgem as balas perdidas. Só no Rio de Janeiro, em 2023, 131 pessoas foram atingidas por projéteis sem destino certo, 42 morreram e 89 ficaram feridas. Entre elas, estavam crianças e trabalhadores comuns que apenas passavam no lugar errado, na hora errada. Ou seja, morrem pessoas ligadas ao crime, morrem policiais em serviço, morrem inocentes atravessados pelo fogo cruzado. Essa é a cara da violência no Brasil, uma guerra que não foi declarada oficialmente, mas que acontece todos os dias. No fim, quem vive nas grandes cidades sabe, não existe bairro 100% seguro. A violência não escolhe cor, classe ou profissão, é uma roleta russa urbana que afeta todo mundo. Nas favelas, o cotidiano é conviver com tiroteio como se fosse previsão do tempo.
Criança indo para a escola de mochila nas costas e deitar no chão quando começa o barulho de rajada. Mãe aprendendo a diferenciar fogos de artifício de bala perdida pelo som. Esse é o manual da sobrevivência. E sabe o que é pior? No Brasil, você paga imposto para ter estrada e ganha buraco. Paga imposto para ter hospital e ganha fila. Paga imposto para ter segurança e ganha bala perdida. E não é só o tráfico. As milícias, muitas vezes formadas por ex-policiais, controlam bairros inteiros, cobram taxa de morador, monopolizam gás, internet, transporte. É um estado paralelo, onde a lei é paga em dinheiro vivo e o silêncio é obrigatório. E se a vida nas cidades já é marcada pela insegurança, no coração do país o problema ganha outra forma: a destruição da floresta e o abandono dos povos que vivem na Amazônia. A floresta queimada. A Amazônia é vendida como o pulmão do mundo. Bonito, né? Mas a real é que por muito tempo ela funcionou mais como cinzeiro. Na época do Bolsonaro, entre 2019 e 2022, o desmatamento explodiu. Só em 2022 foram mais de 11 mil quilômetros quadrados derrubados. Para você ter noção, é como arrancar 7 cidades de São Paulo do mapa em um único ano. A floresta virou pasto, garimpo, soja e a mídia internacional caiu matando. Manchete atrás de manchete chamando o Brasil de vilão climático. Aí veio Lula, em 2023, com o discurso de salvar a Amazônia. E logo no primeiro ano os números deram uma respirada. O desmatamento caiu 21%, ficou em pouco mais de 9 mil quilômetros quadrados. Ainda enorme, mas foi o menor índice desde 2019. O governo abriu a torneira. O orçamento ambiental, que era de 4 bilhões de reais na era Bolsonaro, pulou para quase 10 bilhões. No papel, parecia que o paraíso verde ia renascer. Só que não. Em 2024, os alertas voltaram a disparar. Em julho, o desmatamento subiu 33% em relação ao ano anterior. E pior, a tal degradação florestal, incêndios, queimadas, extração seletiva, bateu o pior nível em 15 anos. Estamos falando de uma área do tamanho de 10 mil campos de futebol destruídos por dia. Sim, você ouviu certo, por dia. E aí vem a parte incômoda. Ué, cadê os artistas que cantavam Salvem a Amazônia? Cadê os documentários chorosos, os posts indignados no Instagram? Sumiram junto com os holofotes. Cadê a mídia internacional que chamava Bolsonaro de vilão climático? Parece que quando troca o presidente, troca também a narrativa, né? Enquanto isso, não são só árvores que caem. São comunidades inteiras expulsas, povos indígenas cercados e até o clima global indo para o ralo. A Amazônia continua sangrando, só que agora em silêncio. E aí eu te pergunto, se o Brasil não consegue proteger a maior floresta do planeta, será que consegue proteger o próprio povo, cada vez mais dividido dentro das cidades? O povo dividido. Se a Amazônia está em chamas, a política brasileira não fica atrás. O país parece um campo de futebol rachado no meio. Metade veste vermelho, metade veste verde e amarelo. E não tem juiz que consiga apitar esse jogo sem levar pedrada. Lula voltou como se fosse o filho pródigo, mas esqueceu de avisar que também é o ex-presidiário mais famoso do país. Foi parar na cadeia pela Lava Jato, que não foi qualquer escândalozinho. Foi o maior esquema de corrupção já registrado no mundo. Bilhões desviados, políticos presos, empreiteiros algemados. A Copa do Mundo do roubo. E adivinha? O Brasil levou o troféu. Do outro lado, Bolsonaro, o capitão que prometeu acabar com a roubalheira e terminou investigado por rachadinha, joias escondidas vindas da Arábia Saudita e até suspeita de tentativa de golpe. É quase um tutorial de YouTube. Como perder o cargo, ser inelegível e ainda virar réu em tempo recorde. E o povo, dividido. Uns gritam Lula ladrão, outros Bolsonaro mito, parece até torcida organizada brigando nas ruas. E quem tenta ficar no meio é chamado de isentão, que no Brasil é quase um xingamento. Enquanto isso, os problemas reais seguem lá. Ônibus lotado, hospital sem gás, escola caindo aos pedaços. Mas não. O assunto do churrasco de domingo é quem roubou mais.
Foi o mito ou o pai dos pobres? É tipo discutir se prefere ser atropelado por um Fusca ou por um caminhão. Spoiler: nos dois casos, você morre. Os dois lados juram que amam o Brasil, mas tratam o país como bolo de comemoração na rua. Todo mundo mete a mão, pega o pedaço maior e sai correndo. Lula prometeu picanha, mas quando o garçom passa, vem só abóbora murcha no prato. Bolsonaro jurava que ia acabar com a mamata e terminou desfilando de tornozeleira, investigado até o pescoço. E o povo? O povo não tem escolha. Fica com o arroz frio, a farofa seca e ainda paga a conta inteira da festa. O futuro incerto. O futuro do Brasil parece novela ruim que já passou 10 vezes. Todo mundo sabe o final, mas continua assistindo. Lula voltou com sede de palco internacional. Vive fazendo discurso na ONU, na Europa, na África e, claro, cutucando os Estados Unidos sempre que pode. Já disse que sanção americana é ataque unilateral. Já defendeu ditaduras amigas e deixou claro: quer se alinhar com China, Rússia, Irã, quem aparecer. É como aquele amigo que briga com o vizinho rico do condomínio e começa a andar com a galera mais barra pesada da rua. No mínimo, arriscado. Enquanto isso, o discurso interno é cada vez mais vermelho. Lula falou abertamente: ser chamado de comunista é motivo de orgulho e que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. Beleza, mas qual é o plano? Picanha para todo mundo? Porque até agora só serviram abóbora refogada. E o mais curioso é que uma parte da população aplaude de pé. Tem brasileiro que idolatra Cuba, que sonha em viver na União Soviética, que já acabou, que acha bonito usar camiseta do Che enquanto pega fila no SUS. É quase uma religião. O comunismo no Brasil virou fantasia de carnaval. O problema é que o mundo não brinca. Enquanto Lula posa de líder do Sul global, a economia patina, o crime cresce e a floresta continua queimando. Os EUA não esquecem. A Europa cobra, a China dá tapinha nas costas e o Brasil fica perdido, achando que está jogando xadrez quando mal sabe embaralhar baralho. E aí fica a pergunta: se o país não consegue decidir se é da picanha ou da abóbora, como vai decidir o próprio lugar no mundo? Cara, se você sobreviveu até aqui e não me abandonou nesse tiroteio, comenta: favela, quero ver quem realmente ficou até o fim. Agora, se você acha que já viu bagunça, clica no vídeo que está aparecendo aí. Vai por mim. Perto do que tem lá, até esse tiroteio parece piquenique de domingo. Valeu e até mais.